Vamos colocar em pé, igreja, por favor. Aleluia. Estamos terça-feira, nosso culto de doutrina. Estamos para glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Quem está triste, dá um glória a Deus. Nós compreendemos, amém, igreja? Nós podemos sim ficar triste, agora não pode se entregar à tristeza, amém, igreja? Quem está alegre, dá uma glória a Deus. Aleluias. Eu faço isso para ver se os irmãos estão atentos, amém, irmãos? Mateus capítulo de número 7. Aleluias. Mateus capítulo de número 7. Mateus 7:3. Mateus capítulo 7, versículo 3. Mateus 7:3 diz assim a palavra do Senhor: E por que reparas tu no algueiro que está no olho do teu, e não vês a trave que está no teu olho? Como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o algueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Olha, quem está dizendo aqui é Jesus, não é eu não. 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o algueiro do olho do teu irmão. Se assenta aplaudindo Jesus, que ele merece. Aleluia. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai Santo e Deus querido, isso aqui é a tua palavra, isso aqui é a tua igreja, isso aqui é o teu povo. Não fala o que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para falar conosco. Desde já repreendemos todo mal físico e todo mal espiritual em nome de... Aplauda ele, que ele merece. Olhe para mim, igreja, por favor. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele está falando, está relatando que tinha algumas pessoas que elas queriam sempre tirar o algueiro, a falta de visão, o que estava atrapalhando o outro de ter uma visão assim, assada, desse modo. Aí Jesus ficou um pouquinho zangado, né, irmãos? Ele diz: como tu quer tirar o atrapalho da visão do teu irmão, se na visão do teu irmão tem apenas um algueiro, e se no teu olho tem uma trave, um impedimento, algo maior? Aí ele chamou hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Nos tempos bíblicos haviam os teatros, e o hipócrita era uma pessoa que usava uma máscara e ele dramatizava ser outra pessoa. Eu não sei se você viu nos filmes bíblicos uma pessoa com uma máscara fingindo que é outra pessoa. O hipócrita é uma pessoa que finge ser outra pessoa. Aqui havia uma pessoa mais cega do que os outros, mas eles não admitiam a sua cegueira, o seu atrapalho, o que impedia deles ver espiritualmente. Hoje eu queria relatar com a igreja a cegueira espiritual. É fácil eu olhar para fulano, cicrano, beltrano, ver a maneira que ele se expressa, a maneira que ele se veste, a maneira que ele fala. É fácil você ver a ignorância do pastor, amém? É fácil você querer tirar o algueiro do meu olho, mas é difícil você se colocar na minha pele, no meu lugar, ver as responsabilidades. É fácil eu dizer que uma pessoa, ela tem uma falta de visão. Ah, se eu ganhasse
o salário que o Alisson ganha, aleluias. Eu não morava mais em Pacajus, eu morava em Beverly Hills, olha aí. Morava nos Estados Unidos, eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria aquilo, eu faria aquilo. Por que que ele não faz, pastor? Aí você vai dizer, é porque ele é cego espiritualmente, é porque ele tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. É fácil, né, irmão? É fácil administrar a casa dos outros, é fácil administrar o salário dos outros, é fácil administrar a igreja, é fácil ser pastor. Agora se coloca no lugar do outro. É isso que a palavra estava dizendo. É tão fácil você cuidar do filho dos outros, irmão. Rapaz, a irmã Vânia, cuidar do Davi é fácil demais. A gente vê o Davi, ó, o menino daquele ali, aleluias. O menino desse é muito fácil de cuidar. A gente não vê o Davi com cara de terrorista, nunca vi o Davi armado com a submetralhadora, nunca vi o Davi querendo matar ninguém. É um menino calmo daquele, tranquilo, olha ali, senta na igreja, mal fala, aleluias. Agora pergunta para a irmã Vânia, é fácil, irmã Vânia? Não, responda não, irmã Vânia, pelo amor de Deus. É fácil ser mãe do Davi, Davi? Ainda bem, olha, ele não é cego, aleluia. Ele mesmo reconhece que não é fácil. Isso, muitas das vezes, nos faz dar uma reflexão e dar uma parada para ver a realidade da vida. Tem um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que vê e não quer enxergar. Tem pessoas que para tudo tem uma justificativa. Não, eu não faço isso por isso. Ah, eu não faço isso por isso. Eu não faço isso por isso. Você vai me permitir, amados? É igual uma pessoa que quando ela defende o seu time de futebol, ele defende o seu partido político, o seu candidato, ele não vê o que ele faz de errado. Ou então quando alguém está namorando, não vê o mau hálito do namorado, não vê o chulé do namorado, não vê a preguiça do namorado ou da namorada, glória a Deus, não vê. Mas esse teu namorado, ele é feio, tem um nariz grande, eu nem vejo isso, que você está cega de amor. Ele é preguiçoso, não, pois eu não vejo isso. A cegueira aqui que Jesus está falando, não era uma cegueira literal, mas sim uma cegueira figurativa. Ele falou da cegueira para me explicar a maneira que alguns não têm entendimento, amém, igreja? Aquela mente mirrada, aquela mente fechada, aquele modo de olhar para as coisas do seu jeito. Pastor, e como é que eu olho para uma coisa de uma ótica diferenciada, de uma visão diferenciada? É quando o meu coração está inserido nisso. Falei o exemplo do namorado, do político e do time de futebol. Ou poderíeis inserir no meio a religiosidade, a religião. Hoje nós conhecemos a palavra, conhecemos a verdade. Mas alguns anos atrás, se você chegasse para mim, eu tinha um escapulário de São Francisco de Assis, que eu era devoto de São Francisco. E se você falasse mal do meu escapulário, dava briga, porque eu era cego. Se alguém dissesse, ele tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem... Aí eu disse, hoje eu digo assim, como eu era cego. Quantas pessoas adoram imagens de escultura,
Ah, pastor, graças a Deus, aleluias. Não sou um adorador de imagem, de escultura, mas adoro o time de futebol. Ah, pastor, eu não adoro o time de futebol, mas adoro o político A, B ou C. Fulano de tal vai cobrar mais imposto, mas também é necessário. Não, fulano de tal faz assim, mas ele está fazendo, procurando melhorar a nossa vida. Vai ser cego assim para outro lugar, crente. Abre teus olhos. Ah, pastor, porque eu sou evangélico, tudo que há na igreja é correto. Não, pastor, não. Porque a Bíblia diz que o joio está no meio. Mas você consegue ver o joio? Consigo, pastor. E se o joio foi eu mesmo? Eu só estou olhando para os outros e o outro é trigo e eu sou joio. Porque quem é cego não consegue ver, porque ele não aplica o seu coração, seu sentimento, a sua alma. Mateus capítulo 6. Mateus 6, 21. Para nós entendermos bem. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. O meu coração está onde? No namorado, no time de futebol, no fulano, no beltrano, no cicrano. Se aquela pessoa que eu amo, que eu idolatro, aquela coisa, aquela pessoa, pode dizer a pior asneira, mas porque o meu coração faz dela um tesouro, tudo que ela fala tá show, tá beleza. Amém, igreja? 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus. Quem entendeu até aqui? É claro que isso não existe aqui, amém, igreja? Aqueles pais que não vê o erro dos seus filhos, não vê que o seu filho é arengueiro, não vê que seu filho é buliçoso, não vê que seu filho é mentiroso. Não vê. Quem é o menino dos outros? O menino dos outros, já viu? Menino de fulano é tão arengueiro, mas o filho dele é só o sangue de Jesus. O filho de fulano, como é buliçoso, e ele ainda dá carão no filho dos outros. Já viram gente assim? Nunca viram isso? Menino, se senta! Fica quieto! E o filho dele está quebrando o negócio bem ali assim. Porque ele é cego. O coração dele é tão apegado ao filho dele, tão amante, tão idólatra do filho dele, que ele não vê o erro do filho dele. Quando eu amo algo, eu endeuso aquele algo. Por que eu fui até o 24? Porque tem pessoas que endeusam tanto o dinheiro, que o dinheiro para elas é tudo. Elas amam, idolatram, por isso que ela não é um dizimista, por isso que ela não é um ofertante. Ela vê o dinheiro como um porto seguro. Ali está o seu coração. A sua ótica, a sua visão é assim. Você, para aprender um texto bíblico, você tem que ver o que vem antes e o que vem depois, o texto e o contexto. Por que eu comecei no 21?
para mostrar que o meu tesouro é aquilo que eu estou visualizando. Quando Deus é o meu tesouro, eu estou vendo a destruição, o mal acontecendo. Eu faço igual a auxiliar Raquel no início do culto. Eu encaro aquilo com uma visão diferenciada. Há um tempo para todo propósito. Estou passando por uma luta, mas não tem um tempo para um propósito. E se tem tempo para todo propósito, é porque Deus está permitindo essa luta. E se Deus está permitindo essa luta, tem um propósito para mim amadurecer, enriquecer, me transformar, igual Jó. O erro nosso é que nós só lê a Bíblia aqui. Jó, toda madrugada ele levantava e sacrificava a respeito de si e a respeito dos seus filhos. Se todo dia ele sacrificava, todo dia ele matava um animal. E matar todo dia um animal, Danilo, não é fácil não, Danilo. Porque aquele animal gastou alimentação, tempo, água, tem vários fatores. Todo dia ele sacrificava. Ele tinha Deus como mais precioso do que o seu rebanho, do que os seus filhos. Quando ele começou a passar por uma luta, perdeu o dinheiro, perdeu os bens, perdeu a saúde, por a ótica dele estar voltada para Deus, ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Alisson, deixa eu derrubar o teu celular no chão, deixa. Mas se por um acidente alguém derrubasse o teu celular no chão, caiu, menino crente. Raquel, não responda. Acidentalmente quebrou o celular, quebrou o display. Louvado seja Deus. O Deus que me deu esse, será que é fácil assim? Se quando o telefone descarrega, onde é que está aquela miséria do carregador? O diabo já roubou. Ou não, eu estou exagerando? Eu exagero, eu sei que eu exagero. Exagerei. O Wi-Fi não está pegando. Demônio, não é Wi-Fi, tem algum problema. Não, só tem demônio agarrado no Wi-Fi. Será que ele bem hackeou minhas redes sociais? Esse demônio que não deixa o meu Wi-Fi funcionar. Aonde está o meu tesouro? Precisa eu explicar tintim por tintim, irmãos? Interpretação textual, nós aprendemos isso na escola. Você lê um texto e vai interpretá-lo. O que foi que disse? Onde tiver o meu tesouro, algo mais valioso, algo que tem um apego ou financeiro, sentimental, aquilo tem um valor para mim. E por ele ter um valor para mim, eu gasto tempo, eu guardo em lugar seguro, eu guardo em um lugar onde eu possa ter acesso. O que é o teu tesouro? Quem é que tu tem amado mais, odiado mais? Porque ele fez um paralelo. Você não pode amar a Deus e amar o dinheiro.
Ou você ama a Deus ou ama o dinheiro. Ou você se dedica a um ou despreza o outro. Mas isso tudo está relacionado ao que, pastor 22? A candeia, a luminária, a lâmpada, aquilo que esclarece, que faz eu andar em clareza. Oh, irmãos, nunca foi dinheiro, por favor. A candeia do vosso corpo são os vossos olhos. Como eu olho para o dinheiro? Como eu olho para a vida sentimental? Como eu olho para a minha vida espiritual? Como eu olho para o culto? Hoje é dia de cultos. Culto de doutrina, ele vai trazer diversas palavras. Olha a tua ótica, olha a tua visão. Se os teus olhos forem bons, tudo que acontece ao meu redor é benéfico. Até o momento de luta, de batalha e de dificuldade. Mas se os meus olhos forem maus, irmão, você pode chegar com a caixa de chocolate para a pessoa. A pessoa vai levar aquilo como uma agressão, Alisson. Tá me chamando de gordo, né? Está querendo me engordar. É porque ela está mal consigo. A ótica dela, a visão dela está mal, igreja. Glória a Deus. Ama teu próximo. Ama teu próximo. Se os teus olhos não se amam, se você não tem um apego, um amor com você mesmo, você não pode amar outro semelhante. Ama teu próximo. Ama teu próximo. Na ótica de Deus, eu tenho que me amar primeiro. Quem concorda comigo? Ama teu próximo. E como é que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Se eu não tenho um amor pessoal? Pastor, tudo é vaidade, cuidado para você não interpretar um texto fora do contexto. Porque um texto fora do contexto é heresia. O que é vaidade? É o exagero de algo. Ah, pastor, eu não pintio mais o cabelo, eu não escovo mais os dentes, eu não tomo nem mais banho, porque isso é vaidade. Nem perfume eu estou usando mais, manda lá para casa. É vaidade, é coisa do demônio. E se o teu esposo, se você for casada, começar a olhar para outra pessoa, é porque ele é endemoniado do diabo. Mas peraí. A santa não toma mais banho, a santa não raspa mais o sovaco. Ah, que cila, pastor, fica mais bonita. Ah, pronto. Ah, que cila. Você fede a cebola e a endemoniada do diabo está cheirando a natura. Boticário, Jequiti e outros perfumes. O demônio acabou o meu casamento. Foi? Ama teu próximo? Como é que eu vou amar alguém se eu não me amo, irmãos? Olha a ótica, olha a visão. Ama teu próximo? Como eu tenho me amado, como eu tenho me valorizado. Eu quero que essa pessoa, aleluias, ela venha para a igreja e busque a Deus como eu busco. Ixi, pegou, pastor. Se eu vou trazer alguém para a igreja para buscar a Deus como eu tenho buscado, se eu for ensinar alguém a estar na igreja, ler a Bíblia como eu tenho lido, porque é vergonhoso um cristão que está há vários anos na igreja e nunca leu a Bíblia por completo. A Bíblia é a boca de Deus.
é a Bíblia Sagrada, o nosso manual de regra e prática, é a bússola do cristão. Oh, palavras lindas. Você lê? Aí vem um menino, testemunho de Jeová, que estuda com a valizinha no meio da rua e desvia ligeirinho. Morro. Porque você não ama de verdade a palavra de Deus. Salmo 119. Não está nem escrito aqui, mas o Espírito de Deus manda e a gente só bate continência e obedece, porque Ele é o dono da igreja. Salmo 119. E é tão interessante, irmão, que essas pessoas que elas são desleixadas, elas gostam de dar lição de moral nos outros. Ei, peraí! Tem uma trave no teu olho! Tu quer tirar o algueiro do olho do irmão? Hipócrita! Ah, você leu direitinho, não? Ah, pastor, por que é desse jeito? É? Ah, tá certo. Ah, porque eu aprendi dessa maneira. Foi? Ah, tá certo. Salmo 119. Aí vem a famosa justificativa pessoal. 119:9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra guardei no meu. A tua palavra guardei no meu. E te busquei. E não me deixe desviar dos teus. Escondi a tua palavra no meu, para que eu não pecasse contra ti. Olha onde é que está a palavra, o amor à palavra. Onde tiver o teu tesouro, estará o teu. Onde está o meu tesouro? Na palavra. Porque a palavra está dentro do meu coração, o maior cofre. Eles podem roubar qualquer coisa, mas a palavra não. Porque a palavra está dentro de mim, faz parte de mim, faz parte do meu dia a dia. A boca fala do que o coração. A boca fala do que o coração. Por que você não fala da palavra? Porque não tem palavra no coração. Por que você só fala de inveja, contenda, briga? Você só vê erro nos outros, por quê? Porque só tem isso no teu coração. Como purificará o jovem o seu caminho? Como? Isso é o alerta para os crentes ficarem acordados, viu? Está funcionando? Funcionou? Funcionou não? Segura aí que depois você solta de novo. Quando acontecer esse alerta, todo mundo olha para fora, não corra. É só para uma estratégia. Quantas das vezes, amado, você está na igreja, você admite que a palavra é a palavra de Deus, e quantos anos, irmãos? Ah, pastor, é porque me dá um cansaço, uma preguiça, uma falta de vontade. É claro que o cão não vai querer que você tenha ela como preciosa. O cão não vai querer que você tenha ela como tesouro. O diabo não vai querer que você aprenda. O diabo vai querer que você continue olhando para o algueiro nos olhos dos outros. Porque é fácil olhar por defeito da pastora Lindalva. Ah, pastora Lindalva, pastora. É fácil ver os defeitos da pastora. Mas a gente vê os nossos próprios defeitos. E a palavra hoje é uma palavra conscientizadora. Para mim me conscientizar. Ah, é fácil eu olhar para o irmão e dizer, o irmão não tem visão espiritual igual a minha, aleluia. Eu não estou preocupado com o irmão que tem visão espiritual, não. Pastor, estou não. A salvação é individual. 1 Coríntios capítulo 7 diz, como saberá a mulher
que salvará o teu esposo? E como saberá, ó esposa, salvará o teu esposo, e esposo, como saberás, salvará o teu marido? Eu não posso salvar o Leandro Filho. Eu não posso salvar o Alan Felipe, Ana Carolina, a pastora. Eu não posso. A minha maior vontade é de chegar no céu e ver o Eliabe. Mas eu não posso dizer, Eliabe, vamos. Eu posso incentivá-lo. Mas ele tem o livre-arbítrio. Ele quem vai escolher o que é o tesouro da vida dele. Aleluia! E quando ele escolheu o que é o tesouro do coração dele, ele vai olhar aquele tesouro com a ótica, com a visão diferenciada. A tua palavra eu guardei no meu coração, pois então quando eu olho para a tua palavra, ela é tesouro para minha vida. Tem gente que está na igreja. Você pode estar de lado do maior homem de Deus e ser um cego espiritualmente. 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Bom seria que nós, ao chegarmos em casa, tivéssemos a curiosidade de lermos toda a história, não só a passagem que nos foi fornecida no momento da leitura. 2 Reis, capítulo 6, do 17 a seguir. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como descera ele, e Eliseu orou ao Senhor e disse: fere-te, peço, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Olha para mim, igreja. Eliseu tinha quem, igreja? Tinha quem? Geazi. Geazi era o servo de Eliseu, o moço de Eliseu. E quando os soldados assírios vieram prender Eliseu, o que foi que aconteceu, igreja? Geazi sai para fora da casa de madrugada, vê aquele exército rodeando a casa de Eliseu. Eliseu disse assim: agora pegou tudo. Volta para dentro da casa e diz: Eliseu, rápido, rápido, tem um exército que veio nos prender. Eliseu sai para fora, olha para o exército assírio, mas ele não faz o alarde que Geazi fez. Por quê, igreja? Porque os olhos espirituais de Eliseu eram abertos. Quando ele olha, ele diz assim: o que foi, Geazi? Que foi? Olha o tamanho do exército que veio nos prender. Ele disse: não, isso é café pequeno. Isso é normal. Normal, sim, porque maior é os que estão conosco. Aí ele ora e diz: Senhor, abre os olhos do moço, do rapaz, do mancebo. Depende da tua tradução. E diz a Bíblia que Deus abre. E quando Geazi olha agora, ele vê cavalos e carros de fogo.
Aí Geazi disse assim, rapaz, e agora? Agora Eliseu ora para cegar os soldados. Senhor, peço-te, traz cegueira sobre eles. E eles ficaram cegos. Foram levados para o meio de Samaria, fizeram uma armadilha, e ele ora ao Senhor e diz, Senhor, tira a cegueira deles. E quando eles viram, ele estava rodeado com um exército de Israel. Foi só eles baixarem as armas, deram de comida a eles e mandaram eles ir embora. Você sabia disso? Sabia ou não? Leia com vontade. Irmãos, é tão magnífico essa passagem, que Deus cega eles, Eliseu leva eles para o meio de Samaria. Quando chega lá, o exército de Israel cerca. Quando eles abrem os olhos, estão cercados. E ele diz, não vamos fazer nada com vocês, pode soltar as armas. Trazem comida para eles, alimentaram eles, depois mandaram eles embora. E eu acredito que aqueles homens voltaram meio abestalhados. Rapaz, o que foi aquilo? Parece que nós estávamos cegos, parecia não, estavam cegos. Tem tanta riqueza dentro da palavra de Deus, que você está anos e anos na igreja e você não vê. Amados, antes de aceitar Jesus, a obreira Valdilene e o presbítero não viam que tinha uma facilidade de abrir a madre. Quando eles aceitam a Jesus, Deus manda Andréia. Aí o presbítero, a visão agora aberta, oferta o Jefté. Senhor, eu vou botar aqui uma oferta e o Jefté é meu. Aí Deus disse assim, rapaz, o cara entendeu, abriu a visão. Mas não vou deixar só nos dois não, porque senão ele pensa que não sou eu. Aí mandou o Abner, o pequenininho, o contrapeso, né? Mandou o outro. Aí eles, com medo de ter uma continuidade grande, mandaram fechar a fábrica. Por que tu fez isso, rapaz? Impedindo os ungidos de nascer, rapaz? Fala assim, não, mano. Teve um momento que eles disseram assim, rapaz, não é brincadeira não. É sério o negócio com Deus. Ou nós para por aqui, ou vem menina torta e a direita. Ainda estava nascendo menina até agora. Quem te para disso? Quando eles entenderam que existe um Deus que pode fazer infinitamente mais. Agora qual é o problema? É que eu estou na igreja cego. Eu estou na igreja sem visão. Daniel capítulo 10, abre aí por favor. Pastor, tem como eu estar num grupo, num local e só alguns ou uma pessoa vê o que está acontecendo e outros não vê? Tem, irmãos, tem. Seja espiritualmente, fisicamente, tem. Daniel capítulo 10. Tem pessoas que veem o que os outros não veem? Tem. Daniel 10, versículo 7. Daniel 10, 7. Quem encontrou? E eu só, Daniel, vi aquela visão. E os homens que estavam comigo não viram. Mas, obstante, caiu sobre eles um grande temor. Fugiram e esconderam-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha força, em desânimo, e não tivera força alguma. Contudo, ouvi a voz das palavras, e ouvi a voz das suas palavras,
e eu caí sobre o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Daniel, como ele era um governador, ele andava sempre com a escolta de soldados. Mas Daniel era o homem da oração, o homem do azeite. Daniel, orando, estava perto do rio Queba. E quando estava lá perto do rio, veio algo sobrenatural. Os soldados ouviram, se tremeram todinho, correram para se esconder. E só Daniel viu aquela visão. Pastor, qual foi? Depois você volta, seres espirituais, tal. Você lê todo o 10, você vai entender. Pastor, tem como eu estar numa igreja e não ver o que o meu irmão vê? Tem. Aí eu fico só criticando. Não sei por que o irmão... Irmãos, me permita. A gente pode colocar você em algo que você ainda não viu. Pastor, como assim? Você já viu o que é um cargo de obreiro? Não, vi não. Como é que eu faço para ver? Você tem postura de um obreiro, de um diácono, de um presbítero, de um missionário. Pastor, eu quero aquilo ali, eu quero aquele dom. Mas você já viu esse dom? Aceitei Jesus com um mês depois. Eu já estava batizado com o Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, o senhor é o tal, espiritual, tá amarrado. Mas eu coloquei algo no meu coração. Eu era complicado. Eu era cri-cri. Quem sabe que é uma pessoa cri-cri? Sangue de Jesus tem poder, pessoal. Uma pessoa cri-cri, uma pessoa grilo, uma pessoa mata na unha. Pessoa chata, pessoa cri-cri. Era eu. Aí eu aceito Jesus e disse assim, se é para me permanecer a mesma praga, não era para me ter aceitado Jesus. Se eu aceitei Jesus, pois então é para ter mudança. 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas, e eis que tudo, é 2 ou é 1 Coríntios 5,17? Aí, ó, eu gosto de ver você ler. É 1 Coríntios 5,17 ou é 2? 2 Coríntios 5, eis que as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo na sua vida. Irmãos, me permita. Quando eu era do mundo, eu falava como o mundo dizia que era para me falar. Porque eu só olhava para as coisas do mundo. Agora eu sou crente, servo de Deus. A minha ótica, a minha visão é para ser diferenciada. Chegou um missionário na nossa igreja. Ele mandava a pessoa se levantar. E eu era presbítero da igreja. Sabia todos os bastidores da igreja. No dia que o missionário chegou na igreja, o missionário Valdir, o pastor foi lá em casa, mas algumas pessoas disseram, presbítero, nós vamos fazer uma oração lá na igreja. E queria que o senhor estivesse presente. Eu, tá certo, pastor. Estava de folga, trabalhava à noite na Vicunha. Quando eu cheguei na oração, lá na igreja, nas dependências da igreja, esse daqui é fulano, esse daqui é Beltrano, esse daqui é Cicrano, esse daqui é o pastor, eu conheço todo mundo. Aí eu vi um cabazinho, cabeçudo, mago, fake dói. Eu disse assim, esse é o missionário. O povo está passando fome, velho.
Esse daí não ajuda ninguém não, isso daí precisa de ajuda. Irmãos, eu falei, irmão. Falei no meu coração. Onde estiver o vosso tesouro, a minha visão estava onde? Naquilo que eu via, naquilo que eu pensava. Eu desprezei o missionário. Esse daí me dá presente de ajuda. O meu cinto dava umas 5 voltas nele, irmão. Eu comecei uma oração e tal. Irmão, ele deu-lhe uma pisada no chão. Que se aquilo fosse da carne, o pé dele não existia mais não. Pá! A minha espinha, irmão, de alto a baixo, parece que estava arrancando. Eu disse, eita Jesus. Eita. Aí ele olhou para mim e disse assim, você é presbítero, né? Eu disse, sim, sou. Aí eu disse, eita, velho, vim mãozada agora. 1 Samuel 16:7. Você sabe o que é que diz? Aí eu disse, sei. Já tomei de posse. Recebi. Só baixei a cabeça, né? Tinha que dizer mais o quê, né, irmão? Você pode recitar para a gente? Aí eu disse, posso. Não olhes para a sua formosura ou para a sua aparência, porque Deus não olha como o homem olha. O homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Aí ele olhou para mim e disse, você recebe mais do que recebido. Eu ia dizer o quê, irmão? Tu é doido, é? Jeová revelou o que eu estava pensando do íntimo da minha alma, irmão. E eu cego que só, né, irmão? E era presbítero da igreja. Eu olhei para a feiura do irmão. Eu olhei para a estrutura do irmão. Mas eu não olhei para o Deus que estava na vida do irmão. Esse não é o erro da gente, não. A gente sempre olha para a aparência. Me permita, irmãos, eu vou falar. Alguma irmã está aqui e diz assim, irmão, tem um irmãozinho ali no interior que, pensa, acaba trabalhador na enxadazinha, já plantou 10 hectares, bichinho direitinho. Pensa, ele só tem que mudar lá e morar lá no interior, mas ele plantar feijão, milho, põe caju, descastanhar, está repreendido Satanás. Por quê? Porque é do interior e limpa de... Agora chega um cabra com as calças baixadas bem aqui assim, com um brinco na orelha e mascando chiclete. Vagabundo de carteirinha. As mulheres... Vai passar dificuldade. Vai apanhar amanhã depois. Porque se ela reclamar, nem tem comida. Aí ele, pufo, no pé da orelha. Você casou comigo, já era vagabundo. Não trabalha, não faz nada. Você olha para a aparência, mas não vê o conteúdo. É melhor um feizinho, babalzinho, trabalhador, honesto, aleluia, do que um mascador de chiclete, todo desorganizado. Pastor, o senhor tem algo contra o chiclete? Não, o chiclete é seu, coma. Mas tem gente que parece que é cego. O pai e a mãe dizem assim, meu filho, minha filha, isso daí não presta não. Só dá... Não, mãe, é tão bonito. Por que que hoje em dia a sociedade está como está? Porque as pessoas não olham mais para o caráter das pessoas. Vou fazer igual o pastor Cláudio Duarte. Pastor, se for bonito, inteligente, aí ele disse que não é homem, que não existe homem bonito e inteligente, ou é bonito ou é inteligente. É ele que fala, viu, irmãos? Aí a pessoa diz o quê?
Opa, eu quero o pacote completo. Que bom seria que tivesse o pacote completo. Até faíscas de fogo viessem junto, aleluias. Mas nem tudo é como a gente quer, amém, igreja? Nem todo mundo, muitas das vezes, vai ter o que quer, como bem entende, não, irmãos. Atos dos Apóstolos, 9, 18. Pastor, tem como uma pessoa ler a Bíblia? Tem como uma pessoa ler as Escrituras e continuar cego? Tem. Vou responder a pergunta da Obeira Valdilene, porque senão o testemunho de Jeová não era cego, os mormons não eram cegos, a renovação carismática, o Shalom não era cego, que eles usam a Bíblia também. Eles não eram idólatras, eles não negavam o Espírito Santo. Você pode ler a Bíblia e continuar cego. Se você não tiver a humildade de pedir o Espírito Santo de Deus para tirar a cegueira espiritual. Atos 9:18. Quem encontrou? Outra passagem que era necessário você em casa ler todo o capítulo 9 para você entender. O momento não nos é conveniente por causa do tempo. Atos 9:18. E logo lhe caíra dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E levantou-se e foi batizado. Paulo, ele era fariseu. O que é um fariseu, pastor? É uma ramificação do judaísmo. Vou tentar explicar em miúdos. Não tem a igreja católica? E dentro da igreja católica não tem os marianos, os franciscanos, as irmãs de caridade da fulano de tal, fulana de tal, fulana de tal. Tem os padres jesuítas, que foram os que colonizaram o Brasil. Tem os padres franciscanos, mas todos não são católicos? Quem entendeu? Entenderam ou não entenderam? Dentro do judaísmo, existiam os fariseus e os saduceus. Eram duas classes sacerdotais. Outra explicação. Não tem os evangélicos? Não tem os evangélicos protestantes, pentecostais, somos nós? Mas não tem os evangélicos protestantes tradicionais como os batistas? Mas ambos não são evangélicos? Quem entendeu? Esclareou melhor ou não? Graças a Deus. Por nós sermos pentecostais, não tem uma diferença dos tradicionais? Mas os tradicionais deixam de ser evangélicos, cristãos? Não. Assim são os fariseus e os saduceus. Tinham diferenças doutrinárias ou de crença. Os fariseus acreditavam na ressurreição, vida após a morte, e os saduceus não. Resumindo, Paulo era um fariseu, estudioso, leitor da Torá, que a Torá, pastor, os primeiros 5 livros da Bíblia. Ele era um estudioso das Escrituras, mas porém, era cego. Espiritualmente, a sua religiosidade. Gostei da contribuição do tio Reginaldo. Pastor, quer dizer que eu posso deixar de ser um religioso católico e me tornar um religioso evangélico? Pode. Você já viu aqueles irmãos besta, crente chato, que dá nojo de estar perto deles? Não, que é esse, irmão, pelo amor de Deus.
que quer dar lição de moral, quer tirar o algueiro dos olhos dos outros e nele tem uma trave? Não acredito nisso, não. Como a palavra se encaixa. Ele quer dar lição de moral em todo mundo, ensinar tudo, todo mundo, tirar o algueiro do olho de todo mundo, mas ele não vê os erros que ele faz. Ele é religioso. A religião é boa, é um modo de nos ligar com Deus, mas existe dogmas, conceitos, preceitos e ensinos que são doutrinas de homens. O homem elaborou aquilo, fez aquilo e pastor, para mim ir para o céu, eu não posso cortar o meu cabelo. Isso é para as irmãs. Quantas irmãs já estão no inferno, hein, irmão? Isso é uma doutrina inventada pelos homens. Ah, pastor, mas espera aí, pastor, eu sou mulher. Eu tenho que cortar o cabelo de modo como uma mulher. O Auleandro Filho, imagina o Auleandro Filho. Cabelão aqui. Está queimado em nome de Jesus. Um brinco numa orelha, um brinco na outra orelha. E eu dizia que esse rapaz estava descaminhando o negócio. Não é verdade? O apóstolo Paulo diz que é desonra ter cabelos, os homens, cabelo comprido. Isso é conveniente para as mulheres. Amém, igreja? A Bíblia é um livro transcultural. Eita, pastor. O que é isso? Ele vai de cultura a cultura. A mesma Bíblia que é pregada aqui no Brasil, ela é utilizada para os japoneses, os asiáticos, o pessoal da África. Glória a Deus. Quer dizer que as culturas podem ser alcançadas pela Bíblia. E a Bíblia muitas das vezes não vai mexer na cultura dessa pessoa, no costume daquela pessoa. Tem irmãos que aceitaram Jesus e são do México. E os nossos irmãos mexicanos, eles gostam de suco de rã. Tem uma planta lá, que eu não recordo o nome, parecido, não é parecido com mastruz. Eles botam dentro do liquidificador, aí pega a rãzinha. Se eu bebesse um suco daquele, eu botava tudo para fora, as tripas. Mas como é cultura deles, eles ainda lambem o beiço. Tem mais? Quem já viu nas redes sociais o pessoal lá da Banda do México comendo ovo goro com pintinho dentro? Colômbia, né? É a cultura deles, vão continuar comendo pitim-pote. Isso não impede deles ir para o céu. Agora vamos pegar a mesma gastronomia deles, é a cultura deles. Qualquer dia eu vou pegar um pintinho daqueles, dentro de um ovo, fazer para o Auleandro Filho comer? Não? Para eles comem, beleza. Agora para nós, fazer igual o meu cunhado, estava no interior, aí o meu primo disse assim, olha, vamos aqui, que eu corremos. Aí ele bota a mão debaixo da galinha, tufo, engoliu, bem quentinho, o ovo cru. Aí o meu cunhado disse assim, besteira. Aí ele disse, mas tu não faz? Eu faço. Aí ele botou a mão debaixo da galinha, pegou, aí caiu o pintinho, com o pescoço morto. Ele passou o dia vomitando, irmão. Porque o meu primo lá, por ele saber, ele entendia qual era o ovinho que tinha acabado de ser colocado, quentinho. Ele tinha a estratégia, ele sabia das coisas. Opa, vamos aqui. É esse daqui. Acabou de sair. Aí engoliu. Aí o meu cunhado foi fazer a mesma coisa.
Aí caiu um pintingouro, irmão. A cabecinha ficou pro lado para fora da boca dele, o restinho dentro da boca dele. Aí quando a gente dizia assim, ó, tá cantando agora. Até hoje eu digo assim, parece que eu ouvi uma galinha cantando. Irmão, tem coisas... Quem entendeu? A Bíblia, ela é transcultural. Quer dizer que tem coisas que era para a cultura do judeu, que era para ser resolvido naquele momento, naquela hora e naquela situação. Quem está entendendo? Mas a Bíblia também é um livro espiritual, que ela transcende tempos, ela não fica desatualizada. Porque a palavra de Deus renova todo amanhecer, todo dia, diz a própria palavra. Quer dizer que tem coisas que era para os judeus, para os assírios, era para aquele tempo, para aquele contexto, para aquele momento, quem está entendendo? Não era para comer a carne do fulano, a carne do avestruz, era para aquele momento, era para aquele contexto. Aí vai pessoas que querem levar para outras nações. Se fosse assim, nós deveríamos guardar o sábado. Para o tio Reginaldo seria difícil arrumar trabalho no Brasil. Porque a cultura brasileira guarda o domingo. Ele estaria fora do mercado de trabalho. Ele não, o presbítero não ia trabalhar na empresa da máquina. Porque no domingo lá para... E no sábado tem que trabalhar. Cultura diferente. Deus não é doido. Aí você vê uma pessoa cega, abestalhada, pregando, não tem contexto, base bíblica, e ela vai te ensinar. Mateus capítulo 15, versículo 14. Mateus 15, 14. Mateus 15, 14. Quem encontrou? Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão num abismo, numa cova, num buraco, depende da tua tradução. Na minha tem cova. O que é uma pessoa cega? Vem cá, Alisson. Tu é crente, pelo amor de Deus. Eliabe, vem cá, Eliabe, tira o óculos, Eliabe. O que é um condutor cego guiando outro cego? O cara já é cego, como é que é guiar outro cego? Estou precisando passar a rua. Ele disse para ele tirar o óculos, ele botou o óculos na blusa. Meu Deus do céu, converte esse menino, Jesus. Fecha o olho, ele não pode abrir o olho não, tá certo? Fecha o olho também, Alisson. Ah, tu é crente, mano, não abre o olho não. Depois de umas 50 rodadas ele vai estar pronto, igreja. Pronto. Pega na mão dele. Leva ele para a sala das crianças, Alisson. Alisson, você está com os olhos abertos, Alisson. Não tem como, Alisson. Eles vão ter dificuldade de um levar o outro, porque ambos estão cegos, sem visão. Tem cego espiritual e cego físico. Paulo era um cego espiritual, depois ele ficou um cego físico. Depois que teve aquela visão com a luz de Deus. Quem está entendendo? Mas Paulo lia a palavra, estudava a palavra, mas mesmo assim era cego do entendimento. Tem pessoas que você faz, e a pessoa diz o quê? Nunca me ajudou.
Rapaz, a irmã Antonieta nunca fez nada por mim. É claro que nunca aconteceu isso. Nunca ninguém disse com a irmã Antonieta. A Antonieta, rapaz, ela ajudou nunca. E a irmã Antonieta já ajudou, não ajudou? E alguém já disse isso? Não sabe, graças a Deus. Tem pessoas que elas são cegas do conhecimento, ingrata, coração ruim. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, toda a tua visão, o teu caminho será iluminado. Mas se o teu coração for mal, a tua visão for mal, irmãos, de coisa ruim você tratar com uma pessoa cega. Você quer levar ela para o caminho e ela fica duvidando de você. Deixa eu ler atravessar aqui, você está vendo direitinho? Tô, rapaz. Está longe o carro, tem certeza? Deixai-os, são condutores cegos guiando. Ambos vão o quê? Vejo pessoas que ensinando coisas erradas, caindo em coisas erradas. E muitos caindo junto com ele porque são cegos. Salmo 139. Salmo 139, 24. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. O salmista estava dizendo assim: Senhor, eu não consigo ver as minhas atitudes. Eu não consigo ver a minha conduta. Vê se há em mim, vê. Vê se há algo que eu preciso mudar, algo que eu preciso ser transformado. Vê. Fala para mim. Vê se há algum caminho mau. Guia-me, me orienta, me conduz. Porque os outros são condutores cegos. Mas tu não és cego. O Salmo 100, se eu não me engano, é o verso 6. Diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Vamos ao Salmo 100. Salmo 100, só vai até o 5, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele. Não, é o 101, querido. 101, Salmo 101, 101, 6. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo. E os que andam no caminho reto, esses me servirão. 101, 6. Quer dizer que os olhos de Deus estão olhando, estão vendo, estão observando, estão procurando. Deus, Ele não é cego, amém, igreja? Pastor, mas para isso tudo, eu posso pensar que estou vendo e não está vendo, ser cego. O que é que eu faço? Apocalipse. Isso aqui é para uma igreja, viu? Tinham pessoas que estavam dentro da igreja, a igreja que foi constituída por Deus, e ainda continuavam cegos espiritualmente falando. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 18. Apocalipse 3, 18. Quem encontrou? Aconselho-te que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vestes branca para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Para que não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com... Para quê? Tem horas que eu tenho que ungir os meus olhos. Obrigado, Raquel. Unção representa o Espírito Santo. Ungir os meus olhos. Espírito Santo, ensina-me a olhar. Me ensina a olhar para as pessoas com o teu olhar. Me ensina a olhar para as pessoas não com a ótica humana, carnal e falha. Não me ensina a olhar para a tua obra não com a ótica humana, terrena,
mas com a ótica e a visão do céu. Vamos colocar em pé. Fecha teus olhos. Curva a tua cabeça. Pede a Jesus para tirar a trave que está nos olhos. Pede que a unção do Espírito Santo possa cair sobre o teu coração e te dar uma ótica espiritual.